Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Segundo as Crônicas, capítulo 20, nos ensina que o medo, o temor, não é para tirar a nossa paz, não é para nos desestabilizar. Não é para nos sentirmos afrontados e ficar parados sem fazer nada. Mas é um combustível para montar uma estratégia de vencer as batalhas. Nessa passagem, Josafá recebeu a notícia de que 3 exércitos estavam na sua cola. 3 exércitos do monte de Seir, os amonitas, estavam indo à peleja contra Josafá e já estavam perto. Como que uma distância como daqui na Kennedy, para ilustrar. Claro que não é essa distância exatamente da Bíblia. É só para você entender o quanto uma pessoa fica apavorada quando uma situação ela nos sobrevém. E aí disseram que estava vindo uma grande multidão. O que me chama muito a atenção é que aqui no versículo 3 diz que ele teve temor. Ele temeu. Só que esse temor ele está mais ligado àquele temor que Salomão faz referência. Que o temor é o princípio da sabedoria, é a ciência dos santos e a prudência. Ele temeu, mas ele fez algo. Ele não ficou parado, não ficou estático. A Bíblia é enfática ao dizer que ele buscou ao Senhor. Em todas as nossas guerras, em todas as nossas batalhas, sejam elas de qual natureza for, seja ela de qual ordem for, o caminho é buscar ao Senhor. O nosso auxílio está no Senhor. O que ele fez? Apregoou um jejum em todo o Judá. Pronto. Aqui ele está com a chave que abre a vitória. Ele apregoou um jejum. A gente aprendeu lá em Joel, no capítulo 2 e no versículo 12, que o próprio Senhor recomenda que aquele povo apregoe um jejum com choro e com pranto. Que não apenas para rasgar as vestes, mas rasgar o coração, se derramando na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 4 é importantíssimo. Ele se ajuntou, juntou toda a congregação. Fizeram o quê? Pediram socorro para quem pode resolver. Pediram socorro para o general de guerra. Quando você se achar insuficiente para combater os teus inimigos, busque socorro com o general que nunca perdeu uma batalha e não é a sua que ele vai perder. Buscaram a Deus, buscaram o socorro de Deus. Poeticamente, Davi vai escrever ali o 121 e diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o teu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro do Senhor ele é para todos, independentemente de qual religião você participe. A Bíblia relata uma história no capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 ao 28, quando trata ali da mulher cananeia. Aquela mulher, teoricamente, ela não pertencia ao povo da promessa, que iriam receber a bênção.
Mas ela chega com uma situação. Ela chega com uma situação de desespero, que a sua filha estava doente, estava endemoniada. Ela chega para o Senhor, rompendo todos os obstáculos, todos os seus desafios e diz: Senhor, socorre-me. E o Senhor o socorreu. Outra feita, Pedro estava naufragando quando ele viu Jesus naquela madrugada e pediu para ele andar sobre as águas, e Pedro audaciosamente foi andar sobre as águas. Mas Pedro olhou para as tempestades, para os ventos, e Pedro começou a naufragar, começou a afundar, mas ele pediu socorro. Ele disse: Senhor, socorre-me. O socorro do Senhor, ele é bem presente, como diz o 46, o Salmo 46. Ele é bem presente na angústia. E eles buscaram o Senhor. Toda a cidade, toda, não foi só a igreja não, toda buscaram o Senhor. Foram orar a Deus. Buscar refúgio no Senhor. E eles disseram para Deus: Deus, aqui foi construída uma igreja. Foi construído um templo para a gente adorar. Para a gente bendizer o teu nome. E nós não vamos sair daqui. O teu nome está nessa casa. Versículo 9. E nós vamos clamar a ti. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na hora da angústia, da dor, na hora que tudo aperta, é hora de clamar a quem pode resolver. Lá no Salmo 120, no versículo 1, ele vai dizer que clamei ao Senhor na minha angústia e ele se inclinou para resolver a minha causa. É na hora da dor mesmo. É na hora do desespero mesmo. É na hora da aflição mesmo. É na hora que estamos em desvantagem mesmo que devemos clamar ao Senhor. Clamar a quem pode resolver. Porque ele ouve. E ele diz aqui: e tu ouvirás. Ele vai ouvir. Lá no Salmo 34, no versículo 17, ele vai ouvir e livrar. No mesmo Salmo, para complementar aqui a última palavra do versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 20, clamaremos a ti na angústia, tu ouvirás e livrarás. No Salmo 34, no versículo 19, o Senhor vai acampar os anjos deles ao redor daqueles que o temem e vai livrar de todo mal. Vai livrar. Vai livrar do laço do passarinheiro. Ele vai livrar. Então, eles foram clamar a Deus na certeza de que mesmo na angústia Deus ia ouvir e Deus ia livrar. Uma das coisas muito importantes é o versículo 14, às vezes muito questionado aí, estudiosos da Bíblia, acerca do Espírito Santo no Velho Testamento. O Espírito Santo ele já está presente em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Ali o Espírito já pairava sobre as águas. Mas aqui no versículo 14, o Espírito ele se manifesta pelo profeta Jaziel. A Bíblia diz que o profeta ficou no meio da congregação e o Espírito do Senhor falou através dele. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor diz: não temas nem vos assusteis. Que é comum a gente ficar com medo. Mas a Bíblia diz na 1 de João, no capítulo 4, no versículo 18, que a fé, ela lança fora todo medo. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa,
mas de Deus. Deus, ele toma para si as nossas causas, as nossas guerras, as nossas batalhas. E agora Deus vai dar a estratégia de como vencer. Amanhã de manhã, olha Deus dando a estratégia. Versículo 16. Descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Cis, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele não falha quando ele aponta algo. Vejo muitos pregadores irresponsáveis dando profetada sem sentido nenhum. Para quem lê Bíblia, entende logo que ele está brincando com o povo. Mas Jesus, ele não erra, gente. Jesus não é Deus de confusão, para confundir ninguém, para tu ficar pescando uma frase aqui, outra acolá, para tentar encaixar numa situação. Deus, ele dá o endereço correto das coisas. Quando o Senhor, ele vai falar com o profeta Ananias no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 11 seguinte, salvo engano, ele vai dar o endereço correto de Paulo, para não errar, para não falhar. Profeta, ele está na rua direita, está na casa de Judas, está orando, e é o único que está cego, é ele, vai lá que é esse. Para não restar nenhum tipo de dúvida. Aqui Deus deu toda a estratégia. Para ele não fosse pro lado errado. Ó, eles estão subindo pela ladeira de Cis. Viu? Vocês vão achar ele lá no final. Lá no deserto de Jeruel. Então Deus, ele dá o lugar certo. Não vai receber profetada de irresponsável por aí não. Porque aí você não vai se cumprir e você vai ficar frustrado. Então nessa peleja não tereis que pelejar. Essa luta, essa guerra, ela é de Deus. Todas as nossas guerras, ela é do nosso Senhor, porque nós somos dele. E muitas das vezes a gente não vai precisar fazer muita coisa. Aqui no versículo 17, Deus diz para eles ficarem lá parados. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para com o Judá e Jerusalém. Não vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo. O Senhor, ele é contigo. Não estou falando besteira, não. Quem diz isso é Isaías, capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de vós. O general vai na frente. Quem já serviu o exército sabe. Quem já foi militar sabe. O general da infantaria, ele vai na frente. Eu irei adiante de vós, despedaçando os ferrolhos de ferro, quebrando os portões de bronze, para te dar o tesouro das escuridades, para tu saber que é o Senhor que te chama pelo teu nome. Ele quem vai contigo, é Ele quem te garante que está contigo. Louvado seja Deus. E eles foram. Prostrou-se com o rosto em terra. Rendição, humildade, demonstrando que não é suficiente, demonstrando que não é soberbo. É uma linguagem bíblica de Jeremias, em Lamentações, lá pelo capítulo 3, salvo engano, que ele diz que põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Em momentos difíceis, de dificuldade, em que nos encontramos em desvantagem em todos os aspectos, colocamos o rosto no pó. Oramos ao Senhor, entregamos as nossas causas a quem pode resolver. E eles foram. Eles foram para a batalha. Não ficaram com medo. Não recuaram. E foram lá para o deserto de Tecoa. Quando ele chegou lá no deserto de Tecoa, ele vai aconselhar o povo. Josafá, como líder, ele foi aconselhar o povo. A Bíblia diz em Provérbios que onde não há conselho, os projetos se desfaz, não dá certo, vão à ruína. Mas ele foi, aconselhou o povo. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22.
e ordenou cantores. Olha só, está diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante de uma notícia que os inimigos já estão próximos. A providência seria se armar, pegar os carros, os cavalos, os arcos, flechas, as armas da época. Mas eles foram cantar, foram dar louvores a Deus. Igualmente fez Paulo no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, na situação em que estava encarcerado, e começou a cantar, começou a louvar. E a Bíblia diz que o Senhor pôs emboscada contra os próprios inimigos e todos os exércitos foram desbaratinados. No momento da angústia, da aflição, o próprio Senhor nos dá uma lição. Antes do Senhor subir ao Monte das Oliveiras, lá em Mateus, não me lembro agora o capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no capítulo 26, no versículo 30. Antes de subir para o momento mais angustiante de ser preso, ele chama os discípulos para cantar um hino. Será que é fácil cantar na peleja, na luta, na angústia? Mas resolve. Resolve. E foi o que resolveu. E eles começaram a cantar. Então, muitas das vezes, a gente precisa louvar o Senhor diante das nossas batalhas, sem saber de onde vem a resposta, de como vai ser. E a gente precisa nos render louvando na certeza de que o Senhor resolve todas as nossas lutas. Não sei qual hino eles cantaram, mas eu queria cantar um conhecido da Bíblia, que é o hino 88 da harpa cristã. Eu gosto muito desse hino. E ele começa assim: Jesus meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Elevar o Senhor em louvor e em gratidão. E aquela batalha foi vencida através do choro, do jejum, do pranto, da congregação reunida, dos louvores entoados. Essas são as armas do crente. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aquelas fortalezas, que eram aqueles 3 exércitos, foram destruídos, foram desbaratinados. Essa expressão desbaratinada, ela é mais... enfim. Mas eles foram destruídos. Enquanto você louva, Jesus resolve. Não tenha medo, não se desespere. Porque o Senhor é contigo e essa luta não é vossa, mas ela é de Deus. Deus me deu essa mensagem, eu estava vindo ali no trânsito agora há pouco, era para estar estudando, já é 10 horas, era para ter terminado uns 2 simulados, mas precisei aqui gravar. Antigamente eu escrevia, anotava as referências, mas eu ando tão ocupado que gravar é mais dinâmico. Então gravei aqui não no intuito de ficar famoso, não no intuito de ser youtuber, que eu não quero ser nada disso, mas a intenção é levar a palavra do Senhor a quem quer que ouça, porque a palavra de Deus ela tem um endereço, o seu coração. Ela não volta vazia, antes ela produz o efeito para o qual ela é enviada.
E ela é endereçada aos nossos corações para que a gente ouça e renove a nossa fé, a nossa esperança e confie mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.